Pessoal, alguns comentários aqui sobre a nossa prova P1, rapidinho. Então, se você é meu aluno aqui de VGA da T04, você está aí dos dias 29/4 até o dia 2/5, coloquei 7 exercícios aqui para você fazer e entregar pelo Google Classroom. Então, alguns comentários. Esse primeiro exercício aqui valendo 1 ponto, eu desenhei essa figura aqui, que é um cubo, né? Eu até disse aqui explicitamente que é um cubo. OA, OB, OC são 3 arestas distintas de um cubo. E eu marquei aqui na figura o M, que é o ponto médio do segmento AB, e o N, que é o ponto médio do segmento CB, ou BC, tanto faz, né? Então, M, ponto médio de AB, N, ponto médio de CB. Tá lá. Exprima, aí que tá, exprima o vetor MN, então você imagina que um vetor ligando o ponto M ao ponto N, tá certo? O vetor MN, em termos de OA, OB e OC. OA, os 3 vetores que estão aqui, OA, OB e OC, tá? Não posso resolver o exercício aqui com vocês, mas o que eu posso dizer? A gente resolveu durante as aulas vários exercícios do tipo exprima, né? Então, o que eu falava para vocês? Tenta pegar o vetor que você precisa exprimir, no caso o vetor MN, liga esse ponto médio com esse ponto médio, e tenta achar alguma relação verdadeira, né? Alguma relação verdadeira. Vou dar um exemplo. Por exemplo, OM mais MN igual a ON. Pronto, já escreveu uma primeira equação. Aí vai trabalhando ela, vai desenvolvendo e tenta chegar no final, porque a resposta tem que ser assim, no MN escrito apenas em termos de OA, OB e OC. Tá certo? Vamos ver. Não é difícil, é fácil o exercício, tanto que eu coloquei ele valendo apenas 1 ponto, tá? Mas é um exercício joia que ele tem a ver com as matérias que a gente viu nos capítulos de 1 até 4, aquele primeiro bloco de matéria, né? Ainda nesse primeiro bloco de matéria, do 1 até 4, eu coloquei esse exercício 2 aqui, seja OABC, um tetraedro, né? Coloquei aqui a figurinha, vou até ampliar a figurinha aqui do tetraedro, que é esse poliedro aqui de 4 faces, né? Tem a face lá do fundo, 2 aqui na frente, e o piso aqui. Então você tem 4 faces. OABC, o tetraedro. E esse X aqui, que eu marquei aqui embaixo, é o ponto de encontro das medianas. Então, lembra o que é mediana? Mediana é o segmento que sai de um vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Claro, são medianas do triângulo ABC. O triângulo ABC é esse chão aqui, a face de baixo, o piso aqui do tetraedro, né? Você tem que olhar só para o triângulo ABC aqui. Então, você tem as medianas AN, vai do vértice A até o ponto médio N, CM, vai do vértice até o ponto médio M, e BP. Tá certo? BP. As 3, eu até fiz um vídeo mostrando isso, as medianas todas se cruzam no mesmo ponto, você não precisa provar isso aqui, tá feito já lá no vídeo, tá? Inclusive no vídeo a gente mostra que esse ponto aqui, ele divide as 3 medianas, razão 2:1, né? Quer dizer, do vértice até o ponto tem o dobro do comprimento do ponto até o ponto médio. Do vértice até o ponto X tem o dobro do comprimento do que do X até o ponto médio. Do vértice C até o ponto X tem o dobro do comprimento do que do X até N, tá? Se você precisar usar isso aqui na sua resolução, pode usar, sem problema nenhum, tá? Esse AX é o dobro do XN, você pode usar isso tranquilo, tá? Então, OABC é um tetraedro, você tem o triângulo ABC aqui embaixo, coloquei as 3 medianas, elas todas se cruzam no mesmo ponto X, é o baricentro, né, do triângulo ABC. E aí você tem esse vetor OX que eu deixei em vermelho, e vem lá do ponto O lá em cima até esse ponto X. Exprima OX em termos dos vetores OA, OB e OC. OA é esse vetor aqui, OB é esse vetor aqui, OC. Eu não coloquei a flecha do vetor, mas você pode ver facilmente onde é que estão os vetores OA, OB e OC. Tá certo? Então, tem um pessoal me ouvindo aí, vamos ver se eles querem fazer alguma pergunta. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso aí? Não? Sobre esses exercícios 1 e 2? Esses 2 que eu acabei de comentar, tranquilo para vocês? Esses aí, ninguém vai falar nada? Tranquilo, Luana, tá certo.
Então tá lá. Exercício 3, ele já tem a ver com a matéria do capítulo 6. É a matéria de base, né? Então, esse exercício 3 aqui, talvez, vamos ver se vale a pena escrever alguma coisa aqui. Esse exercício 3, bom, primeira coisa, os itens são independentes um do outro, né? Item A, item B, não tem nada a ver. O item A é o seguinte, eu já pergunto logo de cara, olha, esse vetor U, que é -8, -7, -1, ele pode ser escrito como uma combinação linear de V e W? Então, só lembrando para o aluno, o que significa combinação linear? Foi um conceito que a gente estudou. Então, eu estou, no fundo, perguntando assim, é possível escrever o U como sendo um alfa vezes o vetor V mais um beta vezes o vetor W? Porque isso aqui é justamente a combinação linear. Combinação linear. Tá lá. Porque às vezes dá, às vezes não dá. Então aí você tem que decidir. Não vou falar mais para não resolver o exercício aqui diante de todos, né? Então, olha só. O vetor U, -8, -7, -1, pode ser escrito como combinação linear de V e W? Sim ou não? Se sim, qual é essa combinação? Né? Então, se você conseguir escrever, já deixa lá. Dá para escrever. Pá, olha lá, vai ter que dizer quem que é o alfa e quem que é o beta, né? Lembra que esse alfa e o beta pertencem a reais. Bom, essa é a primeira parte da pergunta, né? E quanto ao vetor 1 menos 1, 3? O 1 menos 1, 3 também dá para escrever? Né? Então já é uma segunda parte. Né? Primeiro para o vetor -8, -7, -1, ver se é possível fazer isso aqui. -8, -7, -1 ser escrito como alfa V mais beta W. Depois, não sei, sim ou não, se sim, qual que é a combinação. Fechou essa, aí vetor 1 menos 1, 3. 1 menos 1, 3. Dá para ser escrito como alfa V mais beta W? Sim ou não? Pá. Tá? Agora, item B. Item B. Item B. Justifique sua resposta, aqui no item A. O primeiro U, tem um U aqui da primeira pergunta e tem o U da segunda pergunta, não vai confundir. V e W, tá certo. O item B, eu acabei de acrescentar aqui essa palavra ortonormal que eu vi aqui na prova quando eu abri com os alunos, que eu tinha escrito uma base qualquer, e na verdade eu quero que seja uma base ortonormal para você poder usar a fórmula da norma, tá certo? Aqui, para resolver o exercício. Então foi um pequeno erro, já tirei a palavra qualquer, coloquei a palavra ortonormal, já corrigi o arquivo lá no Classroom. E eu também mudei as letras aqui, eu tinha chamado de B e de E, as bases. Aí eu vi que estava dando confusão. Aí eu chamei essa aqui de E e essa aqui de F. Então, uma pequena mudança aí no enunciado, tá certo? Mesmo se você já entregou a prova lá, você pode editar essa parte se você quiser, se está certo sua resolução, deixa do jeito que está, não tem problema. Tá? Mas essa aqui é bem simples, bem direto e reto. Se eu tenho uma base que é ortonormal, E1, E2, E3, lembrando o que é base ortonormal, né? Não pode esquecer esse conceito aqui na prova. Base ortonormal. Ortonormal, ela é uma base que todos os vetores têm norma 1, E1, norma do E1 é igual à norma do E2, que é igual à norma do E3, que é igual a 1, tá certo? Que é igual a 1, e eles têm que ser 2 a 2 ortogonais. E1 ortogonal ao E2, E1 ortogonal ao E3, E1 ortogonal ao E3 e E2 ortogonal ao E3, tá? Isso aqui é a base ortonormal. Bom, se ela é uma base ortonormal, prove que essa outra base que eu montei a partir dela, uma base F, então o F1 é 2E1, o F2 E1 mais E2, o F3 E1 mais E2 mais E3. Prove que isso aqui é uma base. Em primeiro lugar, prove que é base. Tá? Não vou explicar como é que faz, é bem simples, é uma continha só. Prove que é base. Provou que é base? Decida se ela é também ortonormal, essa base F, igual a E, ou não. Justifique sua resposta, obviamente. Tá? O exercício 4, ele é totalmente baseado no capítulo 8, tá certo? Ninguém perguntou nada aqui, tranquilo. O exercício 4 é baseado no capítulo 8. São 2 exercícios do capítulo 8 que eu peguei, sendo que no item B eu mudei um pouco o número. Eu tirei o raiz de 5, coloquei raiz de 2. Então vai dar uma resposta diferente do gabarito, tá? Mas vamos falar primeiro aqui um pouquinho do A. O A, eu tenho 3 vetores que a soma
dá vetor nulo, tá? Então, até se a gente for fazer uma figura, né? Deixa eu passar um traço aqui, só para colocar aqui exercício 4, né? Exercício 4. Exercício 4. 4A. Pronto, deixa assim que é melhor. Esse exercício 4A, ele diz que ó, o vetor U mais o vetor V mais o vetor W é igual a nulo. É igual a nulo. Tá certo? Então, se você for ver uma figura, você pode imaginar um negócio assim, tipo U, V, W. U, V, W. U, V, W. Então, o que acontece? Estou desenhando assim porque é a soma dos três dá nulo, né? A gente viu isso aqui, tipo um ciclo fechado. Mas não que seja importante esse desenho aqui, é só para o aluno ter uma visualização. Dá para resolver ignorando isso até. E ele diz a norma de cada um, né? 1,5, 0,5 e 2. Então, vai ter que mudar essa figura aqui para ficar de acordo, né? Norma de U, 1,5, ele é um intermediário. Aí tem o outro V é 0,5, 1 sobre 2, então ele é o menorzinho. E aí você tem um vetor W, que é o maior, ele tem comprimento 2. Imagino que fique mais ou menos assim a figura, tá? Só uma figura ilustrativa aqui, para a pessoa visualizar, mas tudo bem. Independente disso, esse aqui é o W. Independente disso aqui, ele diz o seguinte, olha, além deles terem essa característica e terem essas normas, eu quero o seguinte, calcula para mim qual é a soma dos produtos escalares dele. É bem facinho, tá? Não vou falar mais nada, porque senão eu vou resolver o exercício. Mas presta atenção, U escalar V, mais V escalar W, mais W escalar U. Não tem coordenadas nesse item. Então, você lembra que tem duas fórmulas do produto escalar, né? Tem aquela fórmula que multiplica as coordenadas e soma. É claro que você não vai usar essa fórmula aqui, porque não tem coordenadas. Tem, então como é que eu vou multiplicar a coordenada e somar? Então, a fórmula que é a minha sugestão aqui para você usar é aquela fórmula que diz o seguinte, ó, se eu tenho um vetor x... dica, né? Dica de fórmula aqui para usar. Se eu tenho um vetor, deixa eu ver aqui, não, peraí. Deixa eu pensar um pouco aqui. Vamos ver aqui. Se vale. Não, talvez. Deixa eu pensar aqui. Talvez não precise usar fórmula nenhuma, para te falar a verdade. Tá? Talvez não precise. Se você for usar uma fórmula, aquela fórmula das coordenadas está fora. Né? Aquela U escalar V igual, que a gente fazia assim, né? x1 vezes x2 mais y1, y2 mais z1, z2. Essa aqui eu acho que não tem aplicação nesse exercício, porque não temos coordenadas. Existe uma outra fórmula que a gente tem, que é... Olha só, essa outra fórmula apresenta um outro problema, que é o seguinte. U escalar V tem aquela fórmula que é assim, norma de U, norma de V, cosseno de θ. Cosseno de θ. Então, o que acontece? Norma de U, norma de V, cosseno θ. Aqui você tem as normas no enunciado. Você tem as normas. Mas você não tem os ângulos aqui. Então, também não sei se vai ter alguma serventia. Vou deixar aqui como interrogação. Vocês pensam um pouco. Tá? Você tem essa equação aqui. Tem uma outra coisa também que você pode... Acho que não vai ter. Isso aqui acho que não vai... Porque como é que a gente vai saber o ângulo θ aqui? Tá difícil. Né? Você vai falar, pô, professor, mas nenhuma das duas fórmulas vai dar para usar? Mas pensa bem, uma dica aqui, uma dica para você. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Lembra que a gente estudou, além das fórmulas, no capítulo 8, tá me vindo aqui uma ideia. A gente estudou também as propriedades do produto escalar. Então, as propriedades, você tinha, por exemplo, uma distributiva. Lembra das propriedades? E comutativa também, propriedades. Né? Então, você lembra, por exemplo, que... Deixa eu ver se o livro está aberto aqui. Ah, está aberto aqui, ó, cap 8. Vamos colocar aqui, ó, na lousa, na tela, para todo mundo ver as propriedades. Aqui, ó. Olha aqui, que é essa proposição 1. Pensa nessa, eu acho que a propriedade 1 e 3 aqui, ó, são as mais importantes nesse exercício. Essa é a minha dica. Propriedades
1 e 3. Né? Porque eu estou pensando o seguinte, essas fórmulas aqui, uma eu não tenho coordenada para uma das fórmulas. Para outra, eu não tenho ângulo θ. Então, eu estou meio bloqueado aqui com as fórmulas. Então, eu vou pensar nas propriedades, né? 1 e 3. Então, por exemplo, propriedade 1, você tem que se lembrar dessa distributiva aqui, ó. Se eu fizer um produto escalar de uma soma, U escalar V mais W. V mais W. Quanto é que vai dar? U escalar V, mais U escalar W. É uma coisa. O escalar W. Isso aqui acho que dá para usar para resolver esse problema. Claro, aqui tá só o enunciado da propriedade. Depois você pensa aí como é que você vai usar. 3. Propriedade 3. Depois que você fizer essas contas aqui, pode ser que você caia em alguma coisa que, assim que você quer cancelar um com o outro, mas está UV e VU. Então, lembra da propriedade 3. Dá para cancelar porque são iguais. U comutativa. Propriedade comutativa. U escalar V igual V escalar U. Né? Não vou falar mais, senão vou acabar resolvendo o exercício. Exercício 4B, vamos fazer aqui. O exercício 4B, me perguntaram agora há pouco, né? Então, cadê ele? Aqui o 4B. O 4B eu tirei do livro, alterei um número, eu tirei o raiz de 5, coloquei raiz de 2. Pegadinha, ele já te dá o ângulo entre U e V. Tá? Então, nós temos uma fórmula aqui que a gente estudou, que é essa aqui, ó, deixa eu mostrar para os alunos. Cadê a fórmula aqui? Ó, o pessoal tá puto aí, tá indo embora. Cadê a fórmula aqui que a gente estudou? Aqui, ó. Essa fórmula aqui que eu queria chamar a atenção. Você tem essa fórmula, cosseno de θ igual... Essa fórmula é boa nesse exercício? Eu penso que sim. Eu penso que dá para resolver esse exercício com essa fórmula. U escalar V, norma de U, norma de V. Só que você tem que prestar atenção no seguinte. Olha só. O ângulo entre U e V já está dado, ele no enunciado. Não é, ele já falou que é π sobre 4. Então, não é isso que você tem que calcular. A medida em radianos do ângulo entre U e V é π sobre 4. Tá? Sabendo essas duas informações, calcule a medida do ângulo entre U mais V e U menos V. Então, vamos chamar ele de outra letra, vamos chamar de, sei lá, de φ. Então, você tem aqui, digamos que esse aqui é o U e esse aqui é o V. O que ele, na verdade, quer que você calcule não é esse ângulo θ aqui. Esse aqui ele já tem, esse ângulo θ. Esse ângulo θ aqui ele já tem, é π sobre 4. Ele quer que você calcule o ângulo entre U mais V, que é esse vetor aqui, vou fazer ele em verde aqui, ó, ou em azul, U mais V, esse cara aqui, e U menos V, que é esse cara aqui, ó. Certo? Então, imagina, esse aqui é o U mais V, o ângulo entre eles não vai ser o mesmo ângulo que tem entre U e V, né? Pô, que maldita cor aqui, deixa eu pegar a cor, porque vai confundir com esse ângulo aqui, deixa eu fazer verde. Aqui, ó, U mais V, U mais V, U mais V, U menos V, U menos V é esse cara aqui. U menos V. U menos V. Aí, professor, não estou vendo bem o ângulo entre eles. Ué, o vetor não é uma flecha fixa, tenta imaginar eles aqui fora. Por exemplo, imagina o U mais V aqui assim, tá aqui, U mais V, e imagina U menos V saindo aqui, ó, do mesmo ponto. Olha lá, tá aqui, U menos V. O ângulo que ele está querendo que você calcule essas figuras aqui não são necessárias, eu estou fazendo só para vocês verem o que está acontecendo no exercício. Vamos chamar de φ, para diferenciar do θ. Tá? Esse φ é diferente do θ. Não é necessariamente igual. Tá? Não é necessariamente igual. Então tá lá, θ está aqui. Ó. Θ é o ângulo entre U e V.
ele já disse que é π sobre 4, o θ. Não precisa calcular ele. Ah, professor, então essa fórmula aqui é com U e V. Não, você vai usar essa mesma fórmula, mas para φ. Então vai ficar, eu não vou escrever como é que é, né? Deixa eu colocar em amarelo aqui. É só você substituir aqui. Cosseno de φ, que é o que você quer saber, é igual a IPA. Aí aqui, em vez de ter o V vai ficar quem? Vai ficar os vetores que você quer calcular o ângulo φ. E aí toca fazer conta, e durante as contas, em algum momento, você vai usar a norma de U igual a raiz de 2 e a norma de V igual a 1. Tá certo? Tudo bem? Professor, terei que sair. Professor, não daria para descobrir o cosseno por cateto adjacente hipotenusa? No caso daqui do exercício 4B, você está falando? Você está falando 4B, Henrico? Isso. Você não sabe o ângulo. Cateto hipotenusa tem a ver com triângulo retângulo, né? A gente, ó, quer dizer, o ângulo aqui é 45, quer dizer, não estamos aqui lidando com triângulo retângulo, então a gente não deveria pensar em termos de cateto hipotenusa. Beatriz Inese, muito obrigada pelas dicas, ajudou. Também teria que sair, obrigado por nos ajudar. Gustavo Damasio, um abraço para vocês, não vi a hora que você saiu. Tchau, tchau. 4A, na verdade. 4A? Não, também não. Aqui não tem nada a ver com triângulo retângulo, nem na 4A, nem na 4B. Bom, então já dei as dicas aqui para 4A, 4B. Deixa eu falar do 5. O 5 é o seguinte, aí a pessoa às vezes tem dificuldade nesse decompõe a W como soma de dois vetores. Então deixa eu escrever aqui para vocês aqui algo sobre o exercício 5. Então o exercício 5, ele é o seguinte. Vamos colocar aqui, exercício 5. Exercício 5. A hora que ele diz decompõe a W como soma de dois vetores, ele quer que você escreva essa equação aqui, ó. W igual W1 mais W2. Você decompôs o W como soma de dois vetores. Só que ele já te diz quem é o W. O W é 103. Então, você tem que escrever o vetor 103 como soma de um vetor W1 com um vetor, soma de um vetor W1 mais o vetor W2. Bom, só que ele dá algumas condições. Então, primeira condição, o W1 junto com os vetores 1, 1, 1 e menos 1, 1, 2 tem que formar um conjunto LD. Então, aí eu não vou fazer as contas. Você vai ter que dar um jeito nisso aí. Esse aqui eu não posso começar a resolver aqui para você. Primeira condição que você tem que impor, esse W1, que você não sabe quem é, ele tem que, junto com o vetor 1, 1, 1 e com o vetor menos 1, 1, 2, ele tem que formar um conjunto LD. Tá lá. Depois, olha só. O W2, que é o outro vetor que você tem que achar ali na decomposição, ele tem que ser ortogonal a esses dois. É a outra condição que ele falou. W2 tem que ser ortogonal. Então, W2 tem que ser ortogonal ao 1, 1, 1, e W2 também tem que ser ortogonal a... Lembra que tem uma coisa com produto escalar, muito importante. Quando dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre os dois dá... Não vou falar, tá certo? Vai no livro e vê lá. Aí, se você articular isso aqui tudo muito bem, e no final... provavelmente no final, depois você desenvolver um pouco o W1, W2, você substituir aqui nessa equação, você acaba descobrindo quem são W1, W2, tá? É um belo exercíciozinho, é como montar um quebra-cabeça, tá certo? Um pequeno quebra-cabeça. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Um comentário final aqui, né? As coordenadas dos vetores neste exercício estão todas com respeito a uma base ortonormal. E positiva. Positiva nem importa aqui, mas enfim, uma base ortonormal significa que você pode usar, com essas coordenadas aí, toda a fórmula que você quiser. Fórmula da norma com a raiz quadrada, fórmula do produto escalar multiplicando as coordenadas, né? Vai te ajudar bastante, com certeza. Tá? Olha lá. Esse exercício 5 não tem item, é só um exercício só valendo 2 pontos. Exercício 6, também deu o que falar aqui esse exercício 6. Vamos ver. Professor, obrigado pelo atendimento. Tchau, o pessoal já está saindo aí, deixa eu terminar de falar. Exercício 6, dados os vetores 1, 1, 1 e 0, 1, 2,
cujas coordenadas estão com respeito à base ortonormal positiva, isso é importante, que aqui já é produto vetorial esse exercício. Dados esses dois vetores, que estão em relação à base ortonormal positiva e JK, encontre uma outra base ortonormal positiva, E1, E2, E3, que tem que satisfazer essas 4 condições. Então, esse exercício é o seguinte, fazer uma figurinha aqui. Fazer uma figurinha. Você tem aqui um I, um J. Eu vou fazer aqui aquele IJK padrão, né? Que eu sempre falo para os alunos que eu uso para fixar as ideias aqui. Você tem aqui um IJK, que é uma base ortonormal positiva, beleza? E em relação a essa base, o cara te dá 2 vetores. Ele escreveu 1, 1 e 0, 1, 2. Eu vou desenhar de qualquer jeito aqui, na minha imaginação. Vamos supor que o 1, 1 tá aqui assim, ó. Como é que eu desenho aqui? Porque o 1 aqui vai ficar difícil de desenhar. Vou desenhar ele fora aqui. Imagina que o 1 está aqui assim. Só para ter uma referência para os alunos. E imagina que o 0, 1, 2 está aqui assim. Está para cá. Opa, está para cá. 0, 1, 2. A partir desses dois, você tem que montar uma base ortonormal positiva E1, E2, E3. Só que ele vai dar algumas condições. O E1 tem que ser paralelo ao U. Então, o primeiro, quer dizer, você tem que montar uma base E1, E2 e E3, e ela tem que ser uma base ortonormal e positiva. Primeira condição, o primeiro vetor dela, que é o E1, tem que estar aqui paralelo ao U, que é esse aqui. Esse aqui é o vetor U. Esse aqui é o vetor V. Então, no segundo, a princípio você poderia ter esse vetor E1 para lá ou para cá. Só que ele diz aqui no segundo item que o E1 tem que ter o mesmo sentido que o U. O que significa 2 vetores paralelos e com o mesmo sentido? Né? Um tem que ser múltiplo do outro, e esse múltiplo tem que ser positivo, para ter o mesmo sentido. Né? Já estou ajudando aí um pouco. O E2 tem que ser combinação linear de U e V, mas veja bem, o E2, ele também tem que ser, além de ser combinação linear de U e V, ele tem que ser 90 graus, né? Porque é a base ortonormal, então eles têm que estar tudo perpendicular um ao outro. Então, esse E2 tem que estar assim para cá. E2. Espera aí que ficou meio ruim, deixa eu fazer melhor. Tá, agora acho que ficou melhor. E2. E2. Tá? Então, combinação linear desses dois, quer dizer, está no mesmo plano que esses dois. E aí você vai ter que puxar um E3, ele diz ainda mais uma coisa aqui, ó, a primeira coordenada do E2 tem que ser positiva. E vai ter um E3, para algum lugar aqui, cuja primeira coordenada, não, o que ele falou? A primeira coordenada, não, do E2, não é do E3. Tá? Esse E2, ele tem que estar 90 graus com esses vetores. Tá? Só que não ficou muito bom meu desenho aqui, deixa eu melhorar aqui um pouco. Porque esse E2 tem que estar no mesmo plano aqui que esses, né? Então, eu vou desenhar esse E2 mais ou menos aqui assim, quer ver, para ficar melhor o desenho. Esse E2 tem que estar aqui assim, ó, no mesmo plano, tem que estar 90 graus aqui com o... 90 graus com esse... Tá vendo? Deitado aqui no chão, no mesmo chão que está esses dois vetores laranjas. O U e o V, que é 0, 1, 2. 0, 1, 2, né? Isso. Tá aqui. Esse aqui é o E2, agora ficou melhor. Aí tem um E3 que vai completar a base ortonormal positiva, que vai estar aqui assim para cima. Tá todos com norma 1, porque é ortonormal. Né? Esse aqui é o E3. Ele tem que estar 90 graus com esse aqui e 90 graus com esse aqui. Olha lá, 90 graus, 90 graus. Tá? Então aqui, ó, E1, E2, E3, formou uma base ortonormal positiva. Eu estou fazendo só desenho, que você não precisa fazer no exercício. Tá? O que você vai ter que fazer para resolver essa questão é questão 6, que eu esqueci de colocar aqui, questão 6 da prova, você vai ter que fazer as contas, tá certo? Que eu não estou mencionando aqui, porque aí é seu trabalho articular a teoria toda, fazer as contas e descobrir essa base
E1, E2, E3. Aí, para relaxar um pouco e terminar a prova com o exercício 7 bem tranquilinho, que é o exercício mais fácil da prova, apenas calcular 2 volumes. Usar o produto misto, né? Exercício 7 é o seguinte, tanto o item A quanto o item B é, olha lá, 7A e 7B, só se resume a uma coisa, produto misto, tá certo? E lembra que eu coloquei aqui no enunciado, neste exercício os vetores estão todos com suas coordenadas em relação a uma base ortonormal positiva. Então, você pode usar, tem uma fórmula do produto misto com det, né, que facilita muito. Então, como eu botei as coordenadas em relação a uma base ortonormal positiva, você pode usar o det. Tá aí. Tá certo? Aqui diretão para calcular o volume do paralelepípedo. Agora, quando eu digo que tem uma fórmula com o det, não é só o det. Tem um detalhezinho a mais que o det para calcular o volume. Tá? Lembre-se sempre que volume não pode dar negativo. O volume tem que ser ou zero ou positivo. Tá? Geralmente é positivo, nunca negativo. Então, aqui o det. E aqui você pode fazer a mesma fórmula do produto misto, mas lembra que aqui não é um paralelepípedo, é um tetraedro. Então, o volume do tetraedro, eu deixei uma dica aqui, ele é 1/6 do volume do paralelepípedo. Tá certo? Então, depois de calcular o volume com produto misto, certinho, divide por 6 para dar o volume do tetraedro. Bom, deixa eu ver se os alunos têm mais alguma coisa para perguntar, senão eu vou interromper a gravação. Tudo bem para vocês aí? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Posso encerrar a gravação. Tudo certo? Tá, vou encerrar então.